que ali eu tenho uma situação microclimática melhor. Tá. Né? Quando a gente planta... Explica isso pra gente, Cardinho. O que é uma situação microclimática melhor? Vou falar de envelope climático. O que a gente tem que lembrar é que as plantas, elas têm uma caixa de ferramenta genética. Essa daqui é muito legal. Essa daqui é a palmeira prateada. Aquelas pedras brancas com a cica no meio? Sim. Você tem isso na sua casa? Não, o quê? O quê? Agora eu vou te perguntar como processo criativo de um paisagista, tá? Qual que é, da onde vem a sua inspiração de falar, vou colocar um Jussara com Guaimbê? É sempre bom bater um papo com o Ricardo Cardim, que traz expresso em suas palavras e seus ideais uma defesa inconteste à nossa flora brasileira e com razão. É importante trocar ideias mais profundas e mais longas para além de vídeos curtos ou de conteúdos mais etéreos. Foi um prazer bater esse papo com o Cardim mais uma vez. Olá pessoal, tudo bem? Esse episódio promete mais uma vez um campeão de audiência aqui com a gente, o Ricardo Cardim, mais uma vez. Obrigado, Cardim, por receber a gente. Prazer, Alan. Prazer é nosso, de verdade. Aliás, para quem não viu o outro episódio, o link está aqui embaixo. Muitos comentários, muitas vibrações positivas, então parabéns, obrigado. Obrigado. E a gente está aqui num lugar bem barulhento, mas já já a gente vai para um lugar bem mais calmo. E tem um motivo para isso. A gente está num lugar que é na Zona Sul, que é um grande hotel, e que o Cardim foi responsável pelo retrofit do paisagismo, mais ou menos isso posso dizer? Isso mesmo. Muito bem, então esse episódio já tá legal, porque é com o Cardim e vocês vão adorar. Muito bem, Cardim. Cara, a gente foi tomado pela fúria de Yansan no outro episódio, com uma chuva que estava chegando, ventos fortíssimos. Hoje a gente está com puff aqui para evitar o vento. Fiquei mais precavido. Obrigado pelo seu tempo e parabéns pelo lançamento do livro, né? Reminiscentes da Mata Atlântica. Quem não viu, o link está aqui embaixo na Amazon. Um livro maravilhoso. A gente ganhou a dedicatória, as imagens aí deste dia estão aí. Bom, meu amigo, o que é aqui? O que é esse projeto que você foi desafiado? Qual foi o desafio? E vamos explorar juntos isso aqui. Esse aqui foi um projeto muito legal, que a gente terminou em 2022, então já tem aí 2 anos e pouco. E que a gente tinha aqui um paisagismo bem comercial, aquele paisagismo com as plantas exóticas do mundo inteiro, aquela coisa tradicional de uns 25 anos atrás. E foi muito interessante porque é um grande hotel de uma rede americana e eles entenderam a necessidade de um paisagismo mais sustentável, com brasilidade, que conversasse com uma interdisciplinariedade. Tá. Inclusive isso foi um pedido que veio da matriz e aí a gente teve esse privilégio, essa oportunidade de transformar todo esse espaço verde aqui. E foi tipo uma carta branca, não? Você fala, faz Ctrl-Alt-Del, teve um briefing, fala... Imprime o seu jeito aí, como que foi? Foi uma carta branca com as limitações causadas pelas cargas sobre laje. Tá, claro. E as árvores que já existiam estrangeiras, que claro, a gente não ia tirar, porque elas já prestam serviços ambientais básicos e a lei as protege também. Perfeito, perfeito. Bom, a gente vai andar, que o hotel tá para lá, aqui já faz parte da estrutura, mas, por exemplo, a gente vinha andando aqui, bonitinha, tudo, mas tem uma possibilidade de um paisagismo, alguma planta dessa ser melhor usada, certo? Então, essa aqui é uma calhandra branca, né? Uma planta de cachoeira da Mata Atlântica. Agora, uma coisa que a gente tem que parar no Brasil é esse vício que existe da topiaria geométrica. Tá. Então aqui, por exemplo, claro, a planta precisa ter uma poda para ela se adequar à infraestrutura local. A gente pode fazer que nem o corte de cabelo. Você tem um corte de cabelo, você diminui ele quando você vai no barbeiro, né? Você não precisa fazer
Por que você vai podar? Você tem que transformar numa figura geométrica, num quadrado. Ou se você é punk, aí fica, né, o punk. Mas aqui não é caso do punk. Aqui diríamos que é mais conservador. Tá bom, tá né? bom. Então eu poderia deixar com a forma da caliandra, respeitando a arquitetura ancestral da planta. Porque se a planta tem uma arquitetura, isso não é à toa. Isso é alguma questão evolutiva de otimização de fotossíntese, acesso de polinizadores. Tudo tem uma causa na natureza verdade. que a nossa arrogância não permite perceber. A gente não precisa deformar isso, né? Não precisa. Deformar isso, é verdade. Então, e quando eu falo da topiaria, que às vezes eu coloco alguns posts polêmicos no meu Instagram, mas qual é o problema? O problema é que toda vez que você corta uma planta, você gera a possibilidade de entrada de bactérias, de fungos, você gera um trauma na planta. Perfeito. Então não é legal. Não é legal. Não é bacana. Os antigos não tinham noção, a gente tem. E aqui você está me contando, quando a gente estava andando, então, que você fez aqui um início de palmital com as plantas menos desenvolvidas por enquanto. Isso. Aqui o que acontece, né? Eu tenho uma situação na fachada inteira do prédio, uma terra, aqui é sobre laje, não, acho que aqui é permeável, eu tenho uma área sobre laje. E aí qual foi a ideia? Vamos trazer o palmito jussara pequeno, porque pequeno ele tem um caráter bem paisagístico ornamental, em grupos. E depois quando ele crescer, ele vai trazer toda a questão da brasilidade, dos recursos alimentares para a avifauna. Então é uma espécie que quando é pequena ela é muito mais rústica. Ela aguenta muito melhor a dureza da poluição desse lado da marginal. Perfeito, do que eu colocar uma árvore já grande aqui. Perfeito. E ela deu certo, já está há 2 anos e meio aqui, a gente perdeu pouquíssimas plantas. Atrás tem a Trialis, né, brasileira também, aqui a Neomar Ikazu da Serra do Mar. E compondo com os ipês roxos aqui, esse aqui eu acho que é o Avelandai, que já estavam aqui. E aí vocês vão perguntar pra gente, né? O que vocês estão fazendo aqui num hotel? O que isso tem a ver com a minha vida? Tudo a ver. A gente fez uma gravação que falamos muito bem de você com a Pan Faquin. A Pan é ótima. A querida. E eu entrei no condomínio dela e eu fiquei abismado. Mas o paisagismo, aquela coisa, aquelas pedras brancas com a sica no meio. Sim. Você tem isso na sua casa? Não, o quê? O quê? Então, mas esse aí é o jardim padrão do Brasil. Né? É rabo de raposa, sica, pedra branca, grama esmeralda. Maravilha. É um jardim padrão, então copia e cola, e de norte a sul, de leste a oeste, o Brasil está sendo invadido por isso. Coitada da Pan. Coitada da Pan, e de você também, né? Tem que ajudar a combater certas coisas. Mas tem muita gente boa que já está mudando, já está percebendo isso. Então aqui você tem, é tudo nativo, certo? Não tem tudo nada, nativo, tem tudo brasileiro, com ênfase em espécies locais, regionais. Então, esse é um ponto para quem quiser, né, migrar para o uso, por exemplo, do palmito de jussara, que hoje em dia já está mais fácil de encontrar em viveiros, né? Isso. Se você planta ele num porte médio para pequeno, ele se adapta melhor ao espaço, é isso? Olha, você está dizendo para a formação da planta no viveiro? Isso. Alguns viveiristas me falam que o ideal é fazer uma escala de potinhos. Né? Então começa no pequeno, vai para o médio, grande. Se você coloca a muda pequena no grande, ele não cresce. Não sei a razão científica disso. Isso é uma coisa que alguns viveiristas me falaram e eu também já testei e já aconteceu. Então você faz a escala de potinhos, ele vai crescendo. E aí é sempre importante lembrar essa questão do enovelamento das raízes. Já existe no mundo um sistema que chama Root Maker. A gente foi lá na fábrica de árvores com o Alex. Isso, o Alex já explicou isso. O Pompeu também produz um sistema semelhante. E esse sistema é incrível, porque ele gera um bulbo capilar de raízes maravilhoso, que a planta consegue ter muito mais nutrição, um tamanho muito maior em pouco espaço. Muito mais boquinha para comer. Isso, exatamente. É isso. Muito bom. E a gente ganhou de um colega do canal, enfim, um amigo nosso, que é o Marcelo Marte, que é um jornalista da Editora Abril, que me presenteou com um palmito jussara do Papo Vermelho. Você conhece esse? Que tem o estipe vermelho, né? Eu já vi em alguns lugares. É um jussara super difícil de encontrar. Ele plantou lá no Jardim Onírico, junto com o jussara que um jacu deu de presente pra gente. Olha, isso aí é presente da natureza. Que caiu num vaso, cresceu, eu falei, será que é jussara? Aí depois tava assim, desse tamanho já, era um jussara. Era um jussara, a gente replantou. Então eu tô muito fã do jussara e adoro provocar este uso. Não, que bom. Aqui era bom de mostrar para as pessoas agora, acho que essa é a entrada do hotel. Legal. Né? Porque é uma entrada de grande responsabilidade. Quando a gente recebeu essa encomenda, a gente falou, puxa, esse é um hotel 5 estrelas. E eu só vou usar plantas brasileiras, muito diferente do que o mercado usa.
como que isso vai ser compreendido com relação à sofisticação, que é algo subjetivo. Super subjetivo. Subjetivo. É. Né? Tem gente que tem muito dinheiro e não é sofisticado. Não é sofisticado. Né? Então a sofisticação ela passa aí por pesos e medidas muito complicados. E aí a gente tentou trazer uma vegetação que se adaptasse a essa arquitetura contemporânea típica de 2 décadas atrás, né? Corporativa de São Paulo. Que eu pessoalmente eu gosto, eu acho interessante. E aí a ideia então foi trazer uma combinação dessas folhas da Mata Atlântica, grandes, tudo, mas também trazer um capim que criasse um vedo vegetal para a atenção, né, do resto do projeto. Né? Então esse capim está proposital aqui, que quando a pessoa ela chega, tem um corredor, né, que cria esse mistério para depois se desvendar. E tem palmito jussara também ali na entrada. Tem na entrada, entre as palmeiras imperiais que já estavam aí. Né, que isso aqui era bem a época das palmeiras imperiais, né, que foi uma grande moda. Assim como hoje é moda as tamareiras para esse tipo de paisagismo, era as palmeiras imperiais naquela época. Então a gente trouxe aqui para a calçada os palmitos jussaras. Né, aqui é o pior lugar para eles possível, carro passando direto, poluição da altura do escapamento, mas eles estão indo. E ali eles foram melhor ainda, ali já está naquele formato que eu queria. Tem uma população mais densa ali, né? Ali ele foi como eu queria, porque ali eu tenho uma situação microclimática melhor. Né? Quando a gente planta... Explica isso pra gente, Cardinho. O que é uma situação microclimática melhor? Vamos falar de envelope climático. É um termo da biologia, que é o seguinte: envelope climático, a grosso modo, são as condições em que as plantas estão evolutivamente acostumadas a viver. De temperatura, de umidade, de luminosidade, de solo. São as condições edáficas, né, que dão condições para as plantas sobreviverem e ficarem felizes. O palmito jussara, ele tem um envelope climático muito amplo. A gente conseguiu sobreviver ele na fachada de um edifício, o edifício CID aqui em São Paulo, até o 17º andar. Eu já vi ele em pedra, no Legado das Águas. Ele aguenta variações de umidade, legal. Mas o que ele gosta mesmo, assim, mais, é essa situação que está aqui. Né? Um certo bolsão de umidade com outras plantas juntas. Por mais que podem também, de novo, aqui a nossa clúzia. Então essa questão do envelope climático é muito importante, porque no escritório a gente tem até uma denominação, que os meus arquitetos começaram a colocar sol pleno. Eu falei, não é sol pleno, é sol fresco. O que é o sol fresco? O sol pleno, para mim, é eu colocar uma planta no meio de um estacionamento. Ela vai fritar se ela não for muito bem adaptada à situação. Agora, muitas plantas, mas muitas mesmo, inclusive aquelas que já acham de meia sombra, são adeptas do sol fresco. Que é aquele sol onde tem um sol, maior parte do dia com sol, horas de sol em cima, mas ela está cercada por outras plantas, com o solo liberando umidade. Aí vai a transpiração acontecendo. Isso, tem um bolsão ali de vapor ali, né? Então a planta vai muito bem. Perfeito. Porque a gente viu, aliás, daqui a pouco fique aí neste episódio maravilhoso, que a gente recebeu mais de 50 perguntas, que eu abri para perguntas, aí veio 50 perguntas. Coisas boas, coisas elogiosas, muito legal. E uma das, não é uma pergunta, mas é uma sugestão, era de eu promover um encontro seu com o Paulo Trigo. Paulo Trigo, arquiteto de Limeira, da arquitetura... a gente bate papo sempre pelo Instagram. É um querido, querido. Eu não conheço pessoalmente ele, mas a gente conversa de Instagram, a gente concorda com um monte de coisa. Ele fala a mesma língua. E o Paulo Trigo tem uma população de jussara em volta do lago da casa dele, que, olhando agora, por que ele fala, puta, não sei porque foi tão bem aqui, porque realmente não é numa cooperação entre, igual a gente vê lá no seu livro, né, no Remanescentes, daquela população de jussara no Jardim Botânico de São Paulo, né? Que a gente filmou. Super, né? Não, que aquilo lá é o ideal dele, né? É o ideal, água no pé. Água no pé, fresco em cima, uma luz bem vale, né? Num vale, exato. E ele tem lá uns, 5, 6 jussaras lindos, altos, frutificando, maravilhosos. Só que não está nessa situação, só que tem um lago embaixo. Então tem uma evapotranspiração ali. Sim, tem uma água também no pezinho dele. Exato, ali, né? Então... só para corroborar com o que o Cardinho está falando, de que o jussara ele é muito versátil, porém ele tem uma situação ideal. Tem uma situação ideal. O que a gente tem que lembrar é que as plantas elas têm uma caixa de ferramenta genética. Então elas existem há centenas de milhares de anos. Então você imagina que pela seleção natural, aquelas espécies,
indivíduos que não resistiram às mudanças ao longo do tempo, porque o clima já foi mais quente, mais seco, já foi mais frio, já foi mais tudo, né? Mais úmido, menos úmido. Então a gente já teve eras e eras geológicas diferentes e essas plantas atravessaram essas eras geológicas e chegaram até aqui. Então elas têm uma caixa de ferramenta que permite, às vezes, um clima mais seco, mais frio, né? Um clima mais quente, mais úmido. Então ela consegue lidar com diferenças, não todas, mas muitas plantas têm uma caixa de ferramenta grande. Eu acho que o palmito jussara tem uma caixa de ferramenta grande. E maravilhoso, uma planta maravilhosa. E aqui você fez uma composição com guaimbê? Isso, com guaimbê. Tá. Né? Então ali ele está maior, eu não sei se aqui foi trocado por alguma razão, né? Tá. Eu não faço manutenção aqui. Tá. Então aqui ele já está num tamanho legal. Se for para o fundo, ali já está, olha, como eu queria. Tá. A gente tem tá mais alto ali. A gente já tem o palmito bem formado, com os guaimbês embaixo, né? Tá. Porque isso é uma coisa importante. A gente que faz jardim, a gente tem que entender que o jardim é dinâmico. Então, o que acontece é que o proprietário às vezes tem que fazer uma reforma, às vezes ele arranca tudo e coloca de novo. Então a gente não pode ficar triste. A gente tem que saber que o jardim ele é assim, ele vai indo, às vezes dá sorte, às vezes não dá sorte, que não depende de nós, né? Agora, aproveitando que a gente está aqui, né? Dá para ver que está mais desenvolvido mesmo, pode ser por uma série de razões aqui, até de manutenção, né? Okay, tá, legal. Então isso é interessante, a gente viu de lá aqui está bem o que o... perfeito. Agora, te perguntar como processo criativo de um paisagista, tá? Qual que é, da onde vem a sua inspiração de falar, vou colocar um jussara com guaimbê? Por que você não colocou uma forração? Por que você não colocou um capim, sei lá? São dois fatores aqui que eu coloquei. Primeiro, que eu sei que o guaimbê vai trazer um microclima favorável ao jussara. Tá, ele ajuda a segurar. Ajuda a segurar o jussara, a trazer esse bolsão de umidade e tudo. Tá. Segundo, que eu já vi em florestas de Mata Atlântica, o guaimbê muito perto de palmito jussara. Ah, tá, você viu isso in situ. E vi in situ. Então aí que eu falo que o bom paisagista que trabalha com sustentabilidade no Brasil tem que pegar carrapato. Tem que andar na natureza, observar, fotografar, criar esquemas. Essa planta vai com essa. O Gunnar Marx fazia muito isso. Fazia muito isso. Então tem que ter natureza. Que não deixa de ser uma maneira de fazer a biomimética. Não deixa de ser. Que é você vai na natureza, vê como ela se comporta e reproduz o que é possível no paisagismo, em casa, em vasos, quando gente que mora em apartamento. Legal, então tá claro aqui. Então você teve uma observação e tem essa questão técnica de ajudar o jussara na umidade dele. Então, por exemplo, o manacá da serra, que também ele é mais sensível que o jussara no ambiente urbano, por causa do calor, da secura do ar, ele gosta muito desse microclima. Eu planto sempre azulzinha, orelha de onça e o manacá junto. Tá. Porque aí o manacá vai estar como um arbusto, mais ou menos a mesma altura da orelha de onça. Tá. Então ele consegue ganhar forças para depois despontar e sair. Cats and butterflies around my head, summer outside, winter indoors. Where do we go? Hush, don't let me know. I don't wanna be here. Pergunta do iniciante. Cardinho, você estava falando aqui da questão da manutenção, né? Até que o dono, às vezes, precisa reformular alguma coisa, fazer alguma obra. A planta nativa, ela claro, existe a especificidade, né, de cada uma, mas você acha que ela é mais fácil para manutenção do que uma exótica? Olha, a planta nativa, né, é uma planta que está acostumada há milênios com a sua região. Então, inimigos naturais, solo, uma série de circunstâncias. Então, a priori, sim. Agora, se você falar uma exótica invasora, ou seja, uma exótica que não tem inimigo natural, que nada de braçada, assim por dizer, no nosso ecossistema, ela vai ter muito menos manutenção e mais velocidade de crescimento do que a nativa. Por quê? Ela não precisa usar nada da energia dela para se defender. Então essa energia que ela economiza, ela usa num crescimento vigoroso. Mas aí às vezes ela gera uma manutenção ao contrário, né? Ao contrário, porque ela começa a invadir tudo, quebrar a calçada ou subir a tumbergia trepadeira é um exemplo. A gente tem uma em casa que trabalha... Quem sobe com a tumbergia sou eu, o Alan não põe o dedo nela. Todo dia você tem que ir lá. Não, é um trabalho assim gigantesco para justamente parar ela, porque ela quer dominar tudo e destruir tudo, e no telhado.
Então, talvez ela, no local de origem dela, ela não seja tão voraz. Porque lá ela tem controles biológicos com as espécies que ela evoluiu em conjunto. Ah, legal. Oh, where do we go in tender world? Oh, don't let me know. Agora, é um livro que o difícil só é que, cara, ele é uma informação tão importante com essa relação a essa história da Mata Atlântica, tudo. Eu falei, a gente precisa ter um museu da Mata Atlântica. Um livro, ele é muito elitista, né? É. Ele tem... Não é todo mundo tem acesso, Não né? é todo mundo tem acesso, mas o livro custa R$300, né? É. Bom, aproveitando este momento, Ricardinho, eu avisei aos nossos públicos que a gente ia ter um encontro. Eu estimulei que fizessem perguntas. Tá, beleza, vamos lá. Então tem de tudo. Então eu vou começar aqui com as perguntas dos membros do canal Jardim Onírico. E aí, indo já um pouco do que você acabou de trazer, Ricardinho, isso do André Luiz Sena Reis, ou famoso Taisho Sena. Ricardinho, pensa em produzir um livro sobre reminiscentes do Cerrado ou Caatinga, pensando que são biomas tão ameaçados e que hoje perdem tanto quanto a Mata Atlântica por falta de conhecimento e informação acerca de sua flora? Acho uma ideia excelente, eu já tenho essa ideia, na verdade, de trabalhar os biomas brasileiros. O próximo que a gente pretende trabalhar é a Amazônia, depois o Cerrado. Então já tem uma ordem aí. Já tem, é que demora muito, precisa de patrocínio, É. é dificílimo, né? Então, assim, eu não tenho. A despeito da gente ter uma exposição hoje no Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia sobre a ocupação na Amazônia, que é parte desse segundo livro, ainda não consegui R$1 de patrocínio. Entendi. É muito difícil. Entendi. Seguindo aqui, agora eu vejo Clusia, eu tinha uma resistência à Clusia, tá? Uhum. Mas depois você vai acostumando, vai vendo que tem outros tipos de Clusia, né? Você vai... Tem várias espécies. Tem né? várias espécies, tem uma da folha grande, né? A Nemorosa. Nemorosa, Que é a né? lanceolata que é linda também. né? Lanceolata é legal também, É verdade. bem bonita. Mas essa Clusia é marca de uma época também, certo? Foi assim, a Fluminenses, né? O Burle Marx descobriu ela lá nas Restingas de Grumari, no Rio de Janeiro. Tá. Ela é linda lá, né? Ela chamava de ceboleiro lá. Ceboleiro, tá. E trouxe para o paisagismo. E aí, foi uma das poucas nativas que caiu nas graças, não por ser nativa, mas porque tinha uma estética que agradava e uma resistência muito forte. E ela é contemporânea do paisagismo brasileiro da Cheflera, não é não? Eu diria que isso é um pouquinho depois. A Cheflera é anos 80. Ah, tá. Eu sinto que a Clusa entrou muito forte. Anos 90, 2000, assim. Ah, tá bom. E aí, você estava falando aqui, né, essa composição, explica pra Isso, então vamos lá, né? Aqui já tinha os resedás que estavam aqui, deixamos. E aí a gente trouxe aqui a Norante ou rabo de arara. Você torce pro resedar pegar uma praga forte, não? Não, eu não torço, né? Porque é uma planta que já está aqui bem estabelecida, fazendo os serviços ambientais básicos, diminuição de temperatura, aumentando a umidade do ar e tal, e ela não é invasora. Eu tô te enchendo o saco. Eu sei, mas também estou te respondendo, pô. Tá Vamos bom. lá, ó. Então aqui a gente tem a Norante ou rabo de arara, que é uma planta típica das restingas litorâneas da Mata Atlântica, né? Aí a gente tem o Philodendron Burle Marx. Aham. Ele é legal porque ele faz essa queda. Eu preferiria usar o Philodendron em B, que é o nativo da cidade de São Paulo. Tá. Mas ninguém produz o Philodendron em B, Jura? Não- a despeito dele ser idêntico ao Burle Marx. Tá, entendi. Então, Ninguém produz. Ninguém né? produz, tá. Não dá para entender. São esses vícios de mercado sem estudos maiores. Né? Essa daqui é muito legal. Essa daqui é a palmeira prateada. É o Ciagrus renei. Tá. É uma palmeira que existe principalmente na Mata Atlântica de Planalto da cidade de São Paulo. Ele é uma homenagem ao Rene, Isso, o Frederic grande... Rene, grande Rene. O grande Rene. Ele que descobriu essa espécie, Tá. nomeou ela, e é uma espécie que ocorre, por exemplo, em Calcaia do Alto, Aham. nas florestas também da Cantareira. Então ela é típica onde tinha a cidade de São Paulo. Ela também ocorre em outros lugares, mas Aham. o core dela é aqui. Tá. É uma palmeira fundamental para a gente ter na cidade. Claro. Porque ela está ameaçada de extinção e ela tem que participar e voltar para o ambiente urbano. Por que palmeira prateada?
Ah, o porque velho ela sapateado. Então à noite é lindo na floresta, eu já andei na floresta à noite, você joga a lanterna, ela brilha que nem um fantasma. Olha só. É uma palmeira muito bonita, muito fácil de produzir. Aham. Isso aqui é tudo cultivado, Aham. vieram de sementes, né? E ela tem um caule pequenininho, tudo. É uma palmeira que adora meia sombra. Ela tá madura aqui já? Não. Não, Não. ela fica maior. Ela pega um estipe de 1,5 m, 1,5 m. mas tá. vive 100 anos. Tá. E olha como ela fica linda nesse conjuntinho aqui. Então tem um agrupamento interessante aqui. E você vê que as folhas são bem diferentes dessas palmeiras tradicionais do paisagismo. É verdade. E essa já é uma palmeira mais disponível? Tem o viveiro Mata Atlântica da Marisa, por exemplo, lá em Guarujá, ela produz essas palmeiras. Ela produz palmeiras, Ela tá faz bom. sementinha e tal. Legal, legal. Bom, o Djavu, Francisco, obrigado pela pergunta, meu caro. Levando para o lado onírico, obrigado, adoramos. Tem algum lugar em especial na cidade de São Paulo em que o Ricardo sonha em implantar a sua floresta de bolso? Puxa, que pergunta deliciosa, né? Que pergunta boa. Primeiro lugar que eu gostaria muito de plantar uma floresta de bolso seria no Parque do Ibirapuera. Tá. Porque o Parque do Ibirapuera é a praia do paulistano e a gente não tem ali nenhuma restauração de Mata Atlântica. Como é que um parque tão grande como esse não tem nenhum pedacinho que seja de 500 metros quadrados para recriar uma Mata Atlântica e um cerrado nativo de São Paulo, como uma ferramenta de educação ambiental, uma ferramenta de reconexão com a biodiversidade original. A gente já tentou muitas vezes, a prefeitura nunca nos ajudou, e nem com o Defat, nem ninguém. Então, prefeitura, Ricardo Nunes e quem estiver no poder, nos ajude aí, porque precisa. A gente fez um episódio super gostoso lá do Manequinho, mas, enfim, precisa do poder público ajudando a gente aí. Aí depende deles. Depende completamente. Legal essa macição de Burle Marx aqui, né? Você vê como funciona bem? É uma planta que eu acho que junto com outra também que é a Fireball, né? Aliás, o Paulo ama Fireball, junto com Orlando Greff. Não, então, esse nome Miami, né, que foi trazido para ela, na verdade, né, é uma bromelinha candelabro. A gente tem muitas espécies de bromélia candelabro que são lindas. Essa é uma bromélia que eu acho que ela foi melhorada em laboratório. Tá. Para ficar esse vermelhão, tudo tal. Por quê? Porque eu não encontro no mercado as candelabros originais da Mata Atlântica, né? Você que é um cara estudioso, escritor de livros, consegue cravar a origem desta... Eu acho que isso foi melhorado em Miami. Em Miami mesmo? Eu acho que foi levado uma planta brasileira para lá. E a planta espécie é da onde? Brasileira, Mata Atlântica. Mata Atlântica. Mata Atlântica. Mas você sabe que região? Eu diria que é Sudeste. 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 Teve um episódio com o nosso querido Orlando Greff, que é um grande bromelhador. Sim. Ele é Sociedade Brasileira de Bromélias, junto com Roberto Menescal. Tá. Roberto Menescal, o compositor. Compositor. Da MPB, Famosíssimo. Da Bossa Nova, é um grande colecionador de bromélias. E aí na casa do Orlando ele falou, putz, tinha lá um candelabro lindo, né, uma fireball caindo numa... Ele falou, puta, ninguém crava a origem da planta espécie. É que nem o Xanadu. Que nem o Xanadu. O Xanadu falam que é um híbrido do Guaimbê, que nasceu acidentalmente num produtor da Austrália. Tá. E ele trouxe para cá. Já outros falam que ele existe em algumas florestas e foi encontrado. Então é aquilo lá, se tivesse uma Embrapa Paisagismo e Arborização, a gente teria essas respostas. A gente já vai falar sobre isso, porque esse é tópico da nossa conversa de daqui a pouquinho. Vamos mostrar aquelas plantas ali? Vamos, tá lindo. Olha que conjunto legal aqui. O Paulo vai chorar com a inflorescência da bromélia ali, ó. Puxa, não, isso aí é uma beleza, a bromélia, né? Então a gente está com duas inflorescências aqui, né? Então, uma coisa que eu acredito, Alan, que é o seguinte, o jardim japonês tem que ser minimalista, porque a natureza deles é minimalista, é uma natureza introvertida. A natureza brasileira, ela é exuberância, ela é extrovertida, é que nem uma escola de samba, enquanto a natureza japonesa é que nem uma música de piano solo. Então são muito diferentes. E a nossa cultura paisagística, pelo menos no que se refere à estética, para mim,
tem que ser exuberante, extrovertida, Maximalista. maximalista. Tá. Então aqui eu fiz isso que eu gosto. Eu coloquei aqui a Porto Seguro, que é uma bromélia que eu adoro a cor dela. Olha que contraste magnífico. Magnífico, Essa inflorescência vermelha sangue com o amarelo das folhas dela, né? Isso é muito bonito. Maravilhoso. E aí você tem atrás o verde escuro do guaimbê. Isso eu acho que traz uma composição muito estética. E aí Peraí, aqui... Cardinho, só vem aqui um segundo, Fala, porque fala. aqui já vai ser tópico de uma conversa daqui a pouco de novo, Tá. que é na linha da Bela Gil, que tem aquele programa, prefira arroz do que não sei o quê, Sim, vai trocando as coisas. prefira Taumatophyllum bipnatifido do Isso. que Monstera deliciosa. Isso, gente. Maravilhosa. Maravilhosa. E ela é típica da Mata Atlântica. Ela É. nasce em cima das pedras, na beira do mar, nasce em rústica cima das pra árvores. caramba. Rústica. Olha que coisa linda esse conjunto de flores aqui dentro, olha. É verdade. É maravilhoso, olha. Aqui ela tá felicíssima. Tá felicíssimo. Tá alegrinha. E aí você levar a gente pra lá. Isso, vamos lá. Então aqui a gente tem o nosso capim dos pampas. Aham. O capim dos pampas, ele pode ser invasor em lugares que ele não é nativo. Tá. Aqui em São Paulo ele é nativo, ele ocorre principalmente nos campos naturais da Serra do Mar. Tá. Deveria ocorrer também na cidade, nos campos da cidade. Tá. Também ocorre muito no litoral, no Tá. costão, nos costões, Ilhabela tem muito, tem no litoral sul também. Então é uma planta que eu adoro, né? Ela tem com 2, 3 metros de altura. Aqui ela foi podada por necessidades de passagem, né? Mas ela faz aquele tufo. E essa inflorescência ela acontece quantas vezes no ano? Até onde eu sei, não tenho certeza, é uma. Uma vez. É. Uma bela de inflorescência. Bela inflorescência, né? Aí a gente tem a azulzinha, né? O invóvulos, também é uma espécie nativa do bioma Mata Atlântica, tem na Caatinga também, tem várias espécies, tem no Cerrado também. E aqui, essa bromélia eu acho incrível, essa bromélia é odorata. É a bromélia Alcantareia odorata. Odorata. Aham. Ela foi desenvolvida, né, trazida por viveristas do Rio de Janeiro, Tá. ali da região de Grumari também. Tá. E veio da Serra dos Órgãos. E ela faz essa roseta prateada. Olha que inflorescência, olha esse conjunto aqui estético. tá maravilhoso isso Tá aqui. muito legal, né? É. Só uma pergunta aqui, Cardinho. Essa forração, ela é de sol pleno ou ela vai bem meia sombra? Não, é sol pleno. Sol pleno. Azulzinha é sol pleno. Aham. Olha que legal lá em cima. Tá. Não tem adubação como deveria ter. A ideia era que ficasse mais cheio, mas ali eu tenho filodendro em B. É. Ali eu consegui o imbi, agora estou lembrando. Aham. Aqui, a Regina achou algumas mudas um produtor. Olha como ele é diferente do Burle Marx, né? Aham. Assim, ele tem uma folha mais pouco comprida, mais robusto, né? mais robusto. É. Se ele tivesse uma condição mais favorável, com adubação e água, ele estaria bem cheio. Aham. É que ali ele está na situação de no topo, no cume. No cume, é No verdade. cume. Ele não está verdade. tão feliz assim. Verdade. Long way from home. Keep checking my phone. Aline, que é sobrenome holandês. Olá, gostaria de saber se é possível ter uma parceria ativa junto aos órgãos responsáveis pela urbanização, corroborando com essa questão. Pela arborização, você diz? Ou urbanização? Urbanização. Acho que urbanização e Olha, arborização. né, num país justo, desenvolvido, isso seria a tônica, né? Aham. A sociedade civil trabalhar junto com seus eleitos, Aham. que no fundo são pessoas como nós, apenas eleitas. É. Mas infelizmente no Brasil eu não vejo isso. Existe uma dissociação perversa entre o poder público e a sociedade civil. Então, por exemplo, a gente com a Floresta de Bolso, a despeito da gente ter feito mais de 18 florestas de bolso coletivas, que juntavam centenas de pessoas voluntárias, com tudo foram recursos doados de pessoas físicas, nada do poder público, a gente nunca teve um convite da prefeitura para sentar numa mesa e conversar. E é incrível isso, né? Porque você vê que tem tanta gente querendo fazer e fazer direito, às vezes até pode ser até pro bono, né? Porque a gente quer fazer pro bono, quer é. deixar para as outras gerações. Eu nunca cobrei nada para fazer essa floresta de bolso quando foram doações. Então, por favor, né? Até gostaria de chamar o vereador Nabil, né? Grande Nabil. Boduc, né? Né? Que ele estava ativo na campanha, inclusive prometeu um episódio para este canal, só estou esperando. Estou cobrando promessa de campanha aqui do Nabil para ajudar a gente nessas pontes, porque... Não, e também estou contando com isso, né? Eu gosto muito dos vídeos que ele posta, concordo com grande parte deles. Agora, a gente precisa realmente da ajuda dele como agora um representante da causa Exato. dentro do poder público. Né? Exato.
chances that you would are slim to none. Então, aqui a gente tem um conjunto, né, que eu tenho uma outra candelabro, essa é nativa, mas ela não faz tanto o candelabro como a Fireball. E aí eu tenho o Gabrielzinho, né, é o Ciagrus Lorenzonianus, que acho que vem do Lorenz, inclusive, do Harry Lorenz. E essa é uma palmeira típica de pedra, do Espírito Santo. A gente tem muitas palmeiras de pedra, Ciagrus rusquiana, do Augusto Ruski. E a gente fica usando esse monte de areca bambu cafona, desculpa, eu gosto, toda planta é linda, mas eu tive que falar a verdade. Né? A areca bambu de Madagascar, a falsa fênix também está em todo lugar. E a gente tem tantas palmeiras nativas que vão sobre laje. Então o desafio sobre laje, você pode colocar um licuri, uma gueiroba, um gerivá. É menor? Coloca o Gabrielzinho. Tem a licuriroba, né, que é uma palmeira típica da Restinga do Nordeste. A rusquiana. Isso são aquelas que já foram um pouquinho desenvolvidas, pelo menos pelo Pompeu, por exemplo, da botânica ornamental. Mas a gente tem dezenas de espécies que poderiam ser usadas em situações de laje, que é uma situação muito comum nas cidades brasileiras. Né? Perfeito, perfeito. É maravilhoso, isso aqui tá de uma delicadeza, né? E você vê... bonitinha, né? É bonitinha, uma graça, cara. né? É uma graça mesmo. Aqui a gente tem o undulatum, né? O undulatum a gente tem aquele problema que a gente não sabe exatamente que o undulatum do mercado brasileiro, quando a gente pede undulatum, se vai vir um undulatum que é o lá do norte da Amazônia ou um undulatum da Mata Atlântica. Ontem, inclusive, eu estive no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e eu vi um undulatum brasileiro, o Tamatophyllum undulatum. Ele tem uma folha um pouco maior. Né? Então é uma coisa que a gente precisa urgente, é ensinar os viveiros a falar, cara, vamos trazer um undulatum brasileiro que ele aguenta sol do mesmo jeito, ele é idêntico. Né? A gente tem um undulatum em casa verdadeiro. Ele é a folha desse tamanho. É magnífico, né? Maravilhoso. E tá num vaso, hein? Tá no vaso, é? Bem, as raízes já estão na casa. Já entrou, mas ele começou num vaso. Já tá na fundação. E aqui, só para, né, porque a gente também tem muito aprendizado com os grandes os engenheiros agrônomos. Claro, a manutenção não é do Cardim, como ele já falou, mas você vê, aqui provavelmente é falta de nutriente. Tem falta de nutriente, esse amarelão aí. A gente aprendeu com o Emerson Salviani, da NutriGarden. O Rogério, né? O Rogério, Emerson Rogério Salviani. Que eu conheço ele por Rogério. É o Emerson Rogério Rogério Salviani. é o cara que mais entende para mim de adubação hoje no Brasil, assim, de paisagismo. Para nós também, ele tem 2 episódios no canal Jardim Onírico, os links estão aqui embaixo. E ele é o rei do boro. Não, que nem boro, o boro. Eu tatuei boro nas costas. Que é perigosíssimo o boro, né? Porque aquilo lá é uma dose entre o veneno e o remédio. Ela é maravilhosa, tem que saber usar. Tem que saber usar. Mas, basicamente, né, que ele falou, quer tirar boro sem grandes problemas, matéria orgânica, titica de galinha. Agora, uma coisa importante, Alan. Assim, a gente tem que lembrar que a gente está nesse projeto de paisagismo com uma ínfima parte da diversidade de plantas nativas do Brasil. Perfeito. Né? Então, eu tive que construir um projeto com algumas dezenas de espécies disponíveis no mercado. Só que a gente tem 46 mil plantas de plantas nativas do Brasil que poderiam estar no mercado se houvesse um interesse por isso. Então você imagina o que a gente conseguiria fazer de projetos se a gente usasse o leque de opções que a gente tem na nossa biodiversidade. Perfeito, perfeito. E com esta fala, este episódio chegou ao fim. Eu falei que tem um monte de pergunta, né? Vai ficar para o próximo. Se você é membro do canal, você vai ter acesso antes a esse bate-bola de perguntas e respostas com o Cardim. Se você não é membro, já você vai ver esse episódio no caminho normal deste canal. Cardim, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. A gente vai continuar, você não vai embora agora. Vamos embora. Mas este episódio agora chegou ao fim. Então inscreva-se, curta, compartilhe, comente aqui embaixo, deixe as suas perguntas para o Cardim. Se ele conseguir responder, respondeu. Se não, acompanhe ele lá no Instagram, que é todo dia. Obrigado, meu amigo. Valeu. Até a próxima. Tchau. Até.